Sou Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo. Este é o curso sobre parcerias do Estado com o terceiro setor e nós vamos agora para a nossa quarta aula, cujo tema é Contrato de Gestão e Organizações Sociais. Estamos aqui com os alunos Suzy, Leonardo e Renato, e você também que está assistindo a nossa aula pode encaminhar sua pergunta, sua dúvida, por e-mail para saberdireito@stf.jus.br, ressaltando que é necessário colocar o nome do curso, escrever o nome do curso, o número da aula, eventualmente o tema da pergunta, para facilitar a resposta e para que a resposta seja dada com mais rapidez. Não é? Muito bem, essa é a nossa aula número 4, e o que nós pudemos estudar na aula número 3. O tema da aula número 3 foi o termo de parceria das OCIPs. Nós podemos perceber que esse termo de parceria tem um regime jurídico muito definido pela Lei Federal 9790 de 99, que se aplica especificamente às OCIPs. É um acordo, o termo de parceria é um acordo administrativo muito próximo à figura do convênio, aí há uma proximidade, embora haja especificidades em relação ao termo de parceria que não estão presentes nos convênios. Não é? Nós podemos perceber algumas polêmicas que envolvem a própria lei de OCIP, as competências para a qualificação das entidades privadas sem fins lucrativos como a CIP, sobretudo a forte atuação do Ministério da Justiça na qualificação, eventual desqualificação e pedido de renovação também da titulação ACIP, que é formalizada pelas entidades que detêm esta qualificação. Muito bem. O tema da aula de hoje, portanto, é Contrato de Gestão e Organizações Sociais. Bom, antes da gente ingressar no tema propriamente dito, é importante a gente contextualizar o surgimento das chamadas organizações sociais na esfera federal, não é? Depois dessa contextualização das organizações sociais, aí sim nós vamos saber exatamente em que áreas essas organizações sociais podem vir a atuar. Vamos passar a analisar o contrato de gestão, que é o instrumento de parcerização específica, não é? A ser celebrado entre o Estado e entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas também como organização social. E, ao final, eu gostaria de fazer algumas ponderações a respeito da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, é a ADIM 1923, aqui do Distrito Federal, que vem realizando, enfim, uma verificação de constitucionalidade da Lei Federal 9637 de 98, que efetivamente criou o modelo das organizações sociais, a sua qualificação e também o contrato de gestão. Muito bem, vamos contextualizar inicialmente o surgimento das organizações sociais no contexto da organização administrativa brasileira. Muito bem, como nós ressaltamos lá no caso das OCIPs, as OS também surgem no bojo, no transcurso de um processo de reforma do aparelho do Estado. Especificamente a reforma do Estado e reforma administrativa que nós temos como mais recente na nossa realidade, que é a reforma de 1995. Não é? A reforma de 1995, que foi operacionalizada inicialmente por um documento de referência importantíssimo, que foi o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, depois pela Emenda Constitucional 19 de 1998, conhecida como substrato constitucional da Reforma do Aparelho do Estado, e depois também pela edição, no caso das OS, da Lei Federal 9637 de 98. Esta Lei 9637 de 98, diga-se de passagem, é o resultado da conversão de uma medida provisória editada em 1997 e que depois foi convertida nesta lei. Mas muito bem, o que é importante aqui nós ressaltarmos? As organizações sociais, elas surgem como um modelo, né? Elas surgem como um modelo
que é tratado pela Lei 9637 de 98 como uma qualificação, mas muito mais do que uma qualificação, a organização social é uma forma, assim, de organização, agora, uma forma de organização de entidade híbrida, que é parcialmente pública e parcialmente privada. Aqui já há uma diferença importante com o modelo de OCIP, que foi tema da aula anterior. A OCIP é uma entidade privada sem fins lucrativos, formada única e exclusivamente por entes privados. Não tem a participação de membros ou representantes do poder público na sua organização. Já a organização social foi um modelo pensado, portanto um modelo híbrido, que, embora com personalidade jurídica de direito privado, acaba tendo a inserção, a participação de representantes do poder público na sua organização. Muito bem. As organizações sociais, elas vão se inserir em um dos 4 segmentos propostos pelo plano de reforma do aparelho do Estado, no sentido de reestruturação, não é? Com foco na reestruturação das atividades ou dos setores estatais, das atividades desenvolvidas pelo Estado. Então, o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, ele propôs, não é, uma reestruturação, uma reformulação, primeiro das atividades até então, até aquele momento, desenvolvidas pelo Estado, e também do regime jurídico a que elas estariam submetidas. Vamos lá. Em um primeiro segmento, portanto, ficariam as chamadas atividades do setor de atividades exclusivas. Perdão, primeiro o setor de núcleo estratégico. Primeiro setor, então, seria o setor de atividades, ou segmento de atividades, melhor dizendo, conhecido como núcleo estratégico. Esse núcleo estratégico seria representado por atividades que estão mais direcionadas aqui a atividades consideradas essenciais ou de cúpula do Estado. Por exemplo, a questão do Poder Judiciário, não é? A questão das atividades desenvolvidas pelos ministérios, as políticas públicas em geral, não é? Então, ficariam justamente nesse primeiro segmento, que é o segmento do núcleo estratégico do Estado. O modelo de gestão seria um modelo burocrático, não é? E, portanto, submetido a um regime de direito público. Não é? Seria esse primeiro segmento, representado, claro, por órgãos e entidades da administração pública. O segundo segmento seria o setor de atividades exclusivas. Agora sim, setor de atividades exclusivas de Estado, representado também por órgãos e entidades públicas, não é? Que viriam a desenvolver atividades como serviços públicos, atividades de poder de polícia, ou seja, atividades que tipicamente são atividades assumidas, titularizadas como sendo atividades estatais. O modelo de gestão já seria um modelo de gestão burocrático em uma medida, mas também um modelo mais tendendo a um modelo gerencialista, que foi o que nós estudamos na aula anterior. Uma administração pública voltada a resultados, né? Daí a expressão gerencial, né? Gerencial sempre focada na figura do gerente, que vai ter uma autonomia para poder realizar as atividades, aqui atividades exclusivas de Estado, em um regime predominantemente de direito público, mas sempre calcado na ideia de eficiência, imprimindo mais eficiência a essas atividades. Portanto, o segundo segmento é o segmento de atividades exclusivas de Estado, aquelas atividades que somente o Estado pode executar. O terceiro segmento de atividades seria o segmento das atividades não exclusivas de Estado, ou seja, a própria Constituição Federal, em vários momentos, ela determina que em várias áreas, ou em determinadas áreas, o Estado pode atuar, mas também a iniciativa privada lucrativa pode atuar, ou o terceiro setor pode atuar. Então, é a Constituição que determina que algumas atividades, embora desenvolvidas pelo Estado, não são atividades exclusivas de Estado, podendo ser desenvolvidas também ou pela iniciativa privada lucrativa, em alguma medida, mas também pelo terceiro setor, que é composto, como nós já sabemos,
pelas associações sem fins econômicos, as fundações de direito privado, que atuam de modo desinteressado, sem fins lucrativos, sem fins, não visando lucro, não é? Desenvolvendo atividades sociais de interesse público, sempre calcadas na geração de benefícios à coletividade. Então, o quarto segmento seria o segmento das atividades de produção de bens e serviços para o mercado. Por exemplo, seria aquele segmento das atividades desenvolvidas pelas empresas estatais. E à época, o modelo, digamos, proposto em relação às empresas estatais seria a sua privatização, ou no mínimo a sua desestatização. Ou seja, que de públicas elas se tornassem privadas em alguma medida, não é? Então, por quê? Porque o foco seria a atividade econômica e o Estado somente atua na atividade econômica de modo excepcional. É o que diz a nossa Constituição no artigo 173. Né? Nesse sentido, à época, em 1995, se pretendia, portanto, realizar um maciço processo de desestatização das empresas estatais, não é? Levando algumas à sua privatização, como de fato ocorreu, porque a atividade econômica não é a atividade fim do Estado. Ela pode ser desenvolvida, mas num sentido um sentido excepcional. Não é? E aí, à época, se pensava muito nesses movimentos de privatização e de desestatização. Muito bem, aonde se inserem as organizações sociais? As organizações sociais foram um modelo de organização, de gestão, em alguma medida também idealizados, para funcionarem no terceiro segmento de atividades que eu mencionei, no chamado segmento de atividades não exclusivas de Estado. A ideia ali, portanto, em áreas como cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, educação, em alguma medida, a própria saúde também, nessas áreas, o Estado ele ficaria mais com uma atuação mais estratégica, no sentido de criar a política pública, não é? De eventualmente regular a atividade, mas de não executá-la diretamente. E nesse sentido, então, ele participaria, por exemplo, de determinadas entidades conhecidas como organização social, teria representantes ali, participaria inclusive na criação dessas entidades, fomentaria essas entidades, por exemplo, por meio da transferência de recursos financeiros, e caberia a estas entidades que se vinculariam ao Estado por meio do contrato de gestão. Essas entidades, uma vez qualificadas como OS, organizações sociais, e vinculadas, um vínculo colaborativo com o Estado por meio do contrato de gestão, elas realizariam em parceria com o Estado várias ações, conhecidas aqui como ações de relevância pública, ou, segundo boa parte da doutrina brasileira, os chamados serviços sociais. Então, basicamente, esses serviços sociais, à época e ainda hoje, são realizados por fundações, mas fundações criadas, mantidas, instituídas pelo Estado. Fundações de natureza pública ou fundações de natureza privada. E essas fundações, sobretudo, elas seriam fundações que seriam extintas no âmbito do Estado, da organização administrativa do Estado. Uma vez extintas, seriam recriadas fora do Estado, fora da organização administrativa, e qualificadas como sendo organizações sociais. O Estado continuaria a participar da realização dessas atividades, não realizando-as diretamente, tendo estruturas próprias, fundacionais, ou mesmo autarquias, né, para realizar essas atividades. Mas iria repassar recursos públicos, iria ceder servidores públicos, ou até ceder bens públicos para as organizações sociais que, em modelo de parceria, iriam então realizar as atividades em colaboração com o Estado. As organizações sociais, portanto, elas se inserem nesse contexto de reforma do aparelho do Estado, de 4 segmentos, de uma reordenação de atividades do Estado em 4 segmentos,
sobretudo nesse terceiro segmento que eu mencionei, que é o segmento das atividades não exclusivas de Estado. Em que áreas, portanto, essas organizações sociais atuariam? Vamos aqui ter por referência a Constituição de 1988. Como eu disse, é a própria Constituição que estipula algumas áreas em que é possível ao poder público e também a iniciativa privada, agora não lucrativa, atuar, não é? Então, por exemplo, na saúde, isto é possível. Diz o artigo 199 da Constituição de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º, as instituições privadas, vejam, poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, vejam, uma parceria, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. São essas que integram o terceiro setor. Então, a parcerização na área da saúde já é prevista, por exemplo, pela própria Constituição de 1988. E a própria Constituição diz que as entidades filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos podem atuar prestando serviços na área da saúde. Não serão serviços públicos, como nós já entendemos, mas serão serviços da saúde submetidos a um regime, não é, que é um regime diferente, não é o regime do direito público, como também não é o regime típico de hospitais privados quando esses prestam serviços de saúde. Porque aí a relação é uma relação econômica, embora, não é, obviamente, fortemente regulada pelo Estado. Então, está dizendo a Constituição, serviços de saúde é possível que sejam prestados em 3 regimes: o regime público, o regime privado lucrativo e o regime típico de entidades de terceiro setor, podendo haver ainda a parcerização nessa área. Mais à frente, a Constituição também cria a possibilidade de uma parcerização na área da assistência social. A assistência social, ela engloba serviços na área da saúde, não é? Na área da educação e na assistência social propriamente dita, não é? Então, por exemplo, proteção à família, maternidade, infância, adolescência e a velhice. Então, aqui no artigo 204 da Constituição de 1988 está dito o seguinte: as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas, vejam só, com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. São 2 as diretrizes. Diretriz 1. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal. E vejam só, bem como a entidades beneficentes de assistência social. Então aqui, a participação do terceiro setor, sobretudo por meio de parcerização, de parcerias na área da assistência social. E 2, participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Ou seja, aqui também, na área da assistência social, a Constituição acabou estabelecendo, então, uma possibilidade, né, de uma forte atuação em termos de parceria da sociedade civil, né, executando aqui os chamados serviços sociais. Também na área da cultura, isto é explícito no texto constitucional. Estou me referindo ao artigo 216 da Constituição de 1988, parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. O que nós podemos observar? Essas não são as únicas áreas em que pode atuar Estado, terceiro setor, né, isoladamente ou em forma colaborativa. Há várias outras áreas que o Constituinte determinou como sendo possíveis essa atuação colaborativa. Mas o que é importante ressaltar? A própria Constituição de 1988 criou, né, esse terreno favorável às parcerias envolvendo Estado
e terceiro setor naquilo que se convenciona chamar hoje de serviços sociais. Muito bem. Antes do contexto da reforma administrativa de 1995, muitos desses serviços sociais eram assumidos pelo Estado, e aí o Estado criava fundações públicas ou fundações privadas e executava essas atividades. A ideia, portanto, a partir da reforma do aparelho do Estado de 1995, era extinguir estas entidades que faziam parte da organização administrativa do Estado e fazer com que essas ações ou atividades, esses serviços sociais por elas desenvolvidos ou prestados, passassem a ser desenvolvidos por uma nova forma de organização de entidades, contando com a participação direta do Estado, que seriam as organizações sociais. Este contexto é muito importante para que a gente possa compreender o modelo das organizações sociais e também o chamado contrato de gestão, que é um instrumento que vincula de forma colaborativa as organizações sociais ao Estado para a realização de serviços sociais. Mas vamos agora à Lei Federal 9637, de 15 de maio de 98. Esta Lei 9637 de 98 dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, além de dar outras providências. E o que são as organizações sociais nos termos da lei? Diz o artigo 1º da Lei 9637. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais, OSs, esta é a sigla, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, vejam só, cujas as atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta lei. Percebam que o elenco de atividades é um elenco de atividades muito menor que aquele elenco das atividades da lei de OCIP, da Lei Federal 9790 de 99. Não é? E aqui, especificamente, estas áreas de atuação são áreas de atuação em que o próprio Estado já atuava, pode atuar se assim determinar, mas também a própria Constituição estabelece como possibilidade de atuação as entidades privadas sem fins lucrativos. Então, não há também delegação de serviços aqui. Né? Rigorosamente não há delegação. É que a própria Constituição diz, esses serviços sociais podem ser prestados tanto pelo Estado quanto pelas entidades do terceiro setor. Inclusive, podem, e a Lei 9637 deixa isso bem claro, serem serviços realizados em regime de parceria, envolvendo Estado e terceiro setor. Aqui, no caso, organizações sociais. Muito bem, o artigo 2º desta lei ele vai estabelecer requisitos específicos para que essas entidades privadas elas sejam habilitadas, né? E possam, então, pedir, solicitar a qualificação como organização social. Por exemplo, alguns desses requisitos, não vamos ver todos, porque são muitos, né? Comprovar o registro de seu ato institutivo, ou constitutivo, melhor dizendo, perdão, dispondo sobre natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação, finalidade não lucrativa com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e outras possibilidades. Aqui, vejam só, previsão de participação no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do poder público e de membros da comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral. Nesse sentido, é que se diz que, embora a lei trate a organização social como uma qualificação, ela não se trata única e exclusivamente de uma qualificação. Por quê? Uma das condições, ou um dos requisitos para a sua qualificação é que, no
órgão colegiado de deliberação superior haja a participação obrigatória de representantes do poder público e também de membros da comunidade, né? Mas representantes do poder público. E nessa medida, então, é que nós podemos dizer que não se trata única e exclusivamente de uma qualificação. Porque no próprio momento de criação da entidade, da sua instituição, deve haver a participação de membros do poder público. E isso diferencia as organizações sociais na sua forma de organização jurídica, e não somente em termos de uma qualificação. Porém, a lei vai mencionar qualificação e vai dizer que a qualificação de uma entidade como sendo, né, organização social é do Poder Executivo, né? Cabe ao Poder Executivo qualificar, então, estas entidades como sendo organizações sociais. O artigo 1º que eu mencionei já fala disso, não é? E o que é importante nós ressaltarmos é o seguinte: esta qualificação, ela será uma qualificação de competência dos ministros de Estado ou das autoridades supervisoras da área de atuação da entidade. Então, por exemplo, uma organização social que tenha uma atuação na área do meio ambiente, por exemplo, aqui, proteção e preservação do meio ambiente, deverá solicitar sua qualificação ao Ministério do Meio Ambiente. É uma competência, portanto, do ministro do Meio Ambiente qualificar aquela entidade como OAS ou não. Uma organização social que venha a realizar atividades na área da pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, vai solicitar a sua qualificação ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não é? E aí cabe a esta pasta, portanto, a competência para qualificar ou não a entidade como sendo uma organização social. Qual é a crítica que se faz aqui a esse procedimento que foi criado pela Lei 9637 para fins de qualificação da entidade como sendo uma entidade de organização social? Muito bem. A legislação diz que esta qualificação é uma qualificação discricionária. A competência, portanto, dos ministros de Estado, nas suas pastas respectivas, seria discricionária, no sentido de que não bastaria a satisfação das condições e requisitos legais por parte da entidade para que ela viesse a ser qualificada como organização social. Além disso, haveria alguns critérios de conveniência e de oportunidade que também poderiam ser levados em consideração pelo ministro, pela pasta competente, para qualificar ou não uma entidade como sendo organização social. Portanto, não se trata de uma competência vinculada, como é no caso das OCIPs, que nós já pudemos estudar, que é uma competência vinculada do Ministério da Justiça para qualificação. Aqui, a competência discricionária, mais aberta, não é? E não envolve única e exclusivamente a satisfação por parte da entidade candidata de requisitos previstos na lei. Além disso, o ministro, portanto, pode considerar outros fatores que não exclusivamente o preenchimento dos requisitos previstos nesta lei. Então, esta é uma questão que acaba sofrendo, então, muita crítica. E ela está prevista no inciso 2 do artigo 2º da Lei 9637. Vamos à leitura desse dispositivo. Portanto, então, um requisito específico para a qualificação da OAS haver aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como OAS do ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente a seu objeto social e do ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado. Esse Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado foi extinto, ele não existe mais, e muitas das suas atribuições foram assumidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né? Se nós estamos falando de competência de qualificação, que é discricionária, há também aqui a competência para a desqualificação da organização social. E vejam só o que diz o artigo 16. O Poder Executivo
poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. Além disso, há outras possibilidades aqui de desqualificação. Parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 9637 de 98. A desqualificação será precedida de processo administrativo. E o parágrafo 2º do artigo 16. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Bom, dito isso, nós já entendemos, então, como seria a forma de organização dessas entidades, né, denominadas organizações sociais. Fato é que elas são entidades privadas, mas entidades, digamos assim, de um cunho híbrido, porque a lei exige a participação de membros do poder público. Embora haja essa obrigatoriedade de participação, a rigor, as organizações sociais continuam a ser entidades privadas, com essas peculiaridades, ou seja, elas não integram a administração pública federal. Elas não fazem parte da administração indireta, que é composta por autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. As organizações sociais, portanto, não são mais um tipo ou um novo tipo, né, ou uma nova forma de organização tipicamente pública. Não, elas são qualificações. E assim, elas acabam, então, sendo inseridas num contexto de Estado, não por um vínculo institucional, como detém as autarquias, como detém as fundações, como detém as empresas estatais, que fazem parte da administração pública indireta. Mas o vínculo das organizações sociais é um vínculo colaborativo, ou seja, por meio de uma qualificação, essas entidades passam a ter direitos, vamos dizer assim, ou direito a um regime específico, estipulado pela Lei 9637 de 98, e além disso, desde que firmem contratos de gestão com o poder público, elas passam também a receber recursos públicos, elas podem ter servidores públicos cedidos a elas para executar o objeto do contrato de gestão, podem também ter bens públicos cedidos a elas pelo poder público, né, e podem gerir esses bens públicos no transcurso, né, no prazo de duração do contrato de gestão, sempre para a realização do objeto do contrato de gestão. E falando em contrato de gestão, vamos a ele, não é? O contrato de gestão, portanto, aqui é um instrumento jurídico de índole colaborativa que está próximo à figura dos convênios, está próximo também à figura dos termos de parceria no sentido da sua natureza jurídica, mas se distingue tanto dos convênios quanto dos termos de parceria, porque os regimes são regimes diferentes. Nós temos, portanto, três instrumentos que formalizam a parceria ou parcerias do Estado com o terceiro setor, e o contrato de gestão somente pode ser aquele instrumento utilizado no caso de ser uma parceria entre Estado e uma entidade privada qualificada como organização social. É essa a única possibilidade de utilização do contrato de gestão e do seu regime específico. Né? Por exemplo, uma OCIP, como nós estudamos na aula anterior, não pode formalizar um contrato de gestão e se utilizar do regime de contrato de gestão da Lei 9637 de 98 para fins de parceria ou parcerização com o Estado. Assim como, optando pelo convênio, e uma OS, em tese, uma organização social, pode formalizar uma parceria com o Estado por meio de um convênio. A questão é, se o convênio for o instrumento escolhido, o regime será um regime de convênio, não será um regime de contrato de gestão, que é o regime que a gente passa a estudar agora. Muito bem. Então, nós vamos perceber que o artigo 5º da Lei 9637 de 98 vai dizer o seguinte: para os efeitos desta lei, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o poder público
e a entidade qualificada como OS, com vistas à formação de parceria entre as partes, vejam só, para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1º. Além disso, não é? Diz o artigo 6º da Lei 9637 de 98. O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização social. Diz o parágrafo único do artigo 6º. O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada. O que nós percebemos? Percebemos que esta parceria envolvendo Estado e organização social, ela se instrumentaliza por meio do fomento estatal à entidade e organização social. Espécies de fomento que são formalizadas pelo contrato de gestão seriam, então, a transferência de recursos financeiros, a cessão de servidores públicos, a OS, a eventual cessão de bens públicos também à organização social. Não é? E este contrato de gestão é, como diz aqui o artigo 6º da Lei 9637 de 98, ele é elaborado de comum acordo entre o órgão público, entidade pública e a OS. Portanto, a natureza jurídica do contrato de gestão, no sentido de instrumentalizar uma parceria, também é de um, ou pode ser, né, esse é meu entendimento, de um acordo administrativo colaborativo. O contrato de gestão, ele não é um contrato administrativo nos termos da Lei 8666 de 93, a conhecida Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O contrato de gestão, ele é firmado não quando a administração pretende que a organização social preste serviços a ela, ou venda bens a ela, a administração. Mas o que pretende o parceiro público? O Estado, aqui, quando formaliza ou celebra um contrato de gestão com uma organização social, a realização de uma atividade, que é objeto do contrato de gestão, por meio de um programa, alcançar determinados resultados, metas, objetivos, dentro das áreas estipuladas no artigo 1º da Lei 9637, que, repito aqui, são o ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, a cultura e a saúde, né? Justamente a parceria ocorre para que o parceiro público e o parceiro privado, agora a organização social, atinjam resultados que são queridos por ambas as partes. Parceiro público tem suas responsabilidades, tem seus direitos, suas obrigações. Parceiro privado, organização social, tem suas responsabilidades, seus direitos e suas obrigações no cumprimento do objeto. Devendo, claro, serem estabelecidas previamente estipuladas metas, né? E deverá haver um sistema de avaliação, que é um sistema típico de contrato de gestão, que é um sistema de avaliação de resultados que venham a ser atingidos pela organização social no transcurso da parceria, e esta avaliação de resultados somente será possível desde que previamente sejam fixados indicadores de desempenho, né, que são indicadores de desempenho específicos daquela área ou daquele tipo de atividade que está sendo desenvolvida pela organização social. Né? Vamos pensar, por exemplo, em um hospital público, né, que eventualmente possa sim vir a ser gerido por uma organização social. Né? Então, o modelo de gestão desse hospital público, ele se altera, não é? Mas a organização social terá o dever de alcançar determinados resultados, atingir determinadas metas, não é? Sempre com base num dever de eficiência, vamos dizer assim, e o Estado terá também suas responsabilidades, avaliando esses resultados, não é? De uma forma bastante próxima, também transferindo recursos para que a organização social possa realizar suas atividades. E o que é a grande questão aqui na utilização deste modelo de parceria?
A grande questão da utilização desse modelo de parceria envolvendo Estado e organização social, por meio do contrato de gestão, é a seguinte: se o Estado parcerizar com uma organização social, a organização social passa a realizar aquela atividade. O Estado vai avaliar aquela atividade, poderá ter mais tempo e, portanto, mais eficiência para planejar, para estabelecer diretrizes ou a própria política setorial, né? E não estabelecer política, controlar e ainda realizar a atividade. A ideia, portanto, num contexto de administração pública gerencial ou de resultados, é que o Estado possa criar a política, ter uma atividade mais estratégica em relação àquela área, possa controlar, né, e avaliar resultados e desempenho da entidade, no caso a organização social, que deteria mais expertise, né, estaria focada especificamente na realização daqueles programas, daquelas atividades, daquelas ações. Então o Estado passa a estabelecer diretrizes de atuação, indicadores de desempenho para avaliação e, portanto, o Estado passa a controlar e exigir o cumprimento de resultados, de metas que são estipulados em um contrato de gestão. A pergunta que se coloca é a seguinte agora: e se esses resultados, essas metas, não são atingidas pela organização social, né, até o advento final, o termo final do contrato de gestão? O que ocorre? Muito bem, vai ocorrer o seguinte, né, a própria Lei 9637 de 98 estabelece aqui algumas consequências. Essas consequências estão fixadas, sobretudo, no artigo 8º, não é, da Lei 9637. Diz o artigo 8º: a execução do contrato de gestão celebrado por OS será fiscalizada pelo órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada. Parágrafo 1º do artigo 8º. A entidade qualificada apresentará ao órgão ou entidade do poder público supervisora signatária do contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Diz ainda o parágrafo 2º do artigo 8º. Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados periodicamente por comissão de avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. A comissão deve encaminhar à autoridade supervisora, geralmente o ministro, relatório conclusivo sobre a avaliação procedida. Então, no caso de não atingimento das metas ou de resultados previstos no contrato de gestão, a organização social ela corre o risco de ser desqualificada. Estamos mencionando, então, aqui a determinação do artigo 16, que nós já pudemos realizar a leitura do artigo 16 aqui nesta aula, que diz o seguinte: o Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. Esta competência merece alguma interpretação, né? O que acontece aqui? Duas situações, sobretudo, podem acontecer, outras também, mas, sobretudo, duas situações. Uma é que os resultados sejam atingidos pela organização social e a comissão de avaliação, não é, a comissão de resultados, que deve ser integrada pelo poder público, não é, ela funcionou bem. Efetivamente, ela contribuiu, inclusive, para que os resultados fossem atingidos. Neste caso, né, o contrato de gestão ele atinge as suas finalidades e se extingue com os resultados efetivamente concretizados. Uma outra possibilidade é que os resultados não sejam atingidos. Aqui abre-se duas opções. Os resultados não são atingidos por responsabilidade única e exclusiva da organização social. Ela não cumpriu, enfim, com as metas, ela não
atuou de uma forma diligente e eficiente nos termos do contrato de gestão. Nesse sentido, então, ela pode, em tese, ser responsabilizada, inclusive com a desqualificação de organização social. Agora, uma outra possibilidade é que os resultados não tenham sido alcançados, não por culpa exclusiva da organização social, mas porque o parceiro público não realizou suas obrigações, ou não realizou, se omitiu, ou realizou essas obrigações de modo extemporâneo, não é? Ou realizou de uma forma deficiente. Não é? E nesse sentido, então, esta situação merece digamos, uma apreciação, uma análise, né, mais preconsciente. O que vai acontecer? Será que seria o caso de desqualificação da organização social se comprovado que os resultados não foram atingidos também por uma omissão do parceiro público, por exemplo? Né? Então, esses casos ainda estão em abertos e eu diria o seguinte: o modelo da organização social, ele não foi muito bem explorado, ele não foi muito bem desenvolvido na União Federal. Né? Ou seja, a aplicação desse modelo, 9637 de 98, organizações sociais, do contrato de gestão, ele não foi muito bem desenvolvido como experiência na União Federal. A despeito disso, estados como o estado de São Paulo, municípios, outros como município de São Paulo, também estados, outros como o estado do Pará, o próprio Distrito Federal aqui também tem uma questão que envolve, né, a experiência das organizações sociais. Então, estados e municípios acabaram se utilizando mais dessa experiência, com uma referência no modelo da Lei 9637 de 98. Não é idêntico o modelo. Bom, neste caso, então, nós podemos dizer o seguinte: nós podemos dizer que na União Federal não houve, então, experiência suficiente para saber se o modelo de organização social é bom ou não é bom. Ele não foi muito utilizado, até porque, vamos só rememorar alguns fatos importantes. A Lei 9637 de 98, ela foi editada, não é, no bojo, vamos dizer assim, no momento aqui de reforma do aparelho do Estado, quando a presidência da República era ocupada por um outro partido que não o atual, não é? E, nesse sentido, então, o então Partido dos Trabalhadores, juntamente com o PDT, entendeu que a Lei 9637 de 98 trazia várias inconstitucionalidades. Nesse sentido, propôs no Supremo Tribunal Federal a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 1923, que já teve a sua medida cautelar julgada favoravelmente à constitucionalidade da Lei 9637 de 98, mas agora os ministros que compõem a excelsa Corte Brasileira, o Poder Judiciário, estão julgando o mérito dessa ação. Nós já temos votos do ministro relator, ministro Aires Brito, que é favorável parcialmente ao modelo, do ministro também, do ministro Fux, não é? Que também é favorável ao modelo, sobretudo a partir de um excelente voto, os dois votos são excelentes, não é? Mas o ministro Fux é um voto, vamos dizer assim, não somente favorável ao modelo, mas onde ele também pôde enfrentar diversas questões que gravitam em torno do modelo, do sucesso eventual do modelo de organização social. Por exemplo, o ministro Fux, ele enfrenta a questão da função regulatória da licitação, envolvendo as organizações sociais. Um dos pontos muito polêmicos desse modelo é aquele que eu mencionei. A qualificação da organização social é discricionária por parte do ministro de Estado. E depois, quando o ministro vai decidir pela celebração de um contrato de gestão com organizações sociais pré-qualificadas. Então não há um processo de seleção pública para a celebração de contratos de gestão. Essa é, na visão daqueles que ajuizaram a ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei, uma questão de difícil resolução, ou seja, de forte inconstitucionalidade. Muito bem, segundo o entendimento do ministro Fux, haveria aqui a questão
com base, inclusive, no artigo 3º da Lei 8666 de 93, é a função regulatória da licitação. Né? Então, poderia haver, por exemplo, um caso de dispensa de licitação e as organizações sociais poderiam ser contratadas como uma forma de promover, de incentivar a realização de atividades por parte da sociedade civil, né? E esta seria uma finalidade da licitação, né? Possível. Então, inserção de entidades privadas com uma qualificação específica num contexto específico, e aí elas poderiam então realizar atividades. A função regulatória da licitação voltada aí à ideia de desenvolvimento e, enfim, econômico, social do país. Muito bem. Essas seriam as ideias principais da nossa aula. Vamos agora passar aos nossos alunos para saber se temos alguma pergunta, algum questionamento. Doutor, Leonardo. Queria saber se os contratos de gestão são regidos pela Lei 8666. Ok. A rigor, não. A Lei 8666, ela se aplica de forma subsidiária, não é, ao regime típico do contrato de gestão da Lei 9637 de 98. O contrato de gestão, como nós vimos, numa possibilidade, obviamente, né, de estudar ou de entender a sua natureza jurídica, são acordos administrativos colaborativos. Não é? Então, não se trata de compra e venda de serviços ou de bens. Não é esse o objeto do contrato de gestão. Ao passo que o contrato administrativo da Lei 8666 trata disso, sobretudo. Então, nesse sentido, no máximo, nós podemos entender que a Lei de Licitações, a 8666 de 93, se aplica subsidiariamente ao regime criado e aplicado ao contrato de gestão pela Lei Federal 9637 de 98. Professor, quais as diferenças entre o contrato de gestão firmado com as organizações sociais e os contratos de gestão firmados entre órgãos e entidades da administração pública? Perfeito. Embora o nome seja o mesmo, contrato de gestão, o contrato de gestão firmado com organizações sociais, ele formaliza uma parceria entre Estado e terceiro setor, basicamente com entidades qualificadas como OS, com foco em serviços sociais. O contrato de gestão firmado entre órgãos públicos é aquele contrato previsto na Constituição, no parágrafo 8º do artigo 37, também uma inovação da Emenda Constitucional 19 de 98, mas que, no máximo, estabelece uma espécie de uma cooperação interadministrativa entre órgãos, entre entidades da administração, para a realização de atividades exclusivas de Estado. Então, não envolve serviços sociais propriamente ditos, que estariam aqui relacionados no contrato de gestão firmado entre o Estado, o poder público e organizações sociais. Embora o nome seja o mesmo, eles têm funções diferentes. Professor, como interpretar o caso de dispensa de licitação previsto no artigo 24, inciso 24 também da Lei 8666, no que tange às organizações sociais? Essa é uma questão interessante também. A Lei 8666 de 93, ela estipula um caso de dispensa de licitação. O que é a dispensa de licitação? Dispensa de licitação é quando o legislador entendeu que, naquela hipótese específica, não há a obrigatoriedade do poder público de, querendo ou sendo necessário contratar, realizar previamente um processo licitatório. Não é? Então, há a possibilidade de competição, em tese há, mas ela está dispensada. Então, o artigo 24, aqui, aquele artigo da Lei de Licitações que estipula os casos ou hipóteses de dispensa de licitação, ele tem um caso, que é justamente a pergunta do Renato, que é o inciso 24, que diz o seguinte: é dispensada a licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços com organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Bom, esse inciso é muito polêmico, mas de toda forma, uma possibilidade de interpretação é o seguinte, né? A possibilidade de interpretação é que somente poderão ser contratados diretamente, portanto, sem licitação, organizações sociais que já tenham uma qualificação, né, por parte do poder público e que também já tenham celebrado um contrato de gestão com o poder público.
Nesse sentido, por exemplo, um contrato de gestão que foi firmado com o Ministério do Meio Ambiente, né, possibilitaria, seria uma premissa aqui para a contratação dessa mesma organização social por outro ministério, agora com base nesse inciso do artigo 24. Né. Eu, dessa forma, encerro então a nossa aula, sintetizando rapidamente que nós observamos, né, o contrato de gestão aplicado às organizações sociais, suas peculiaridades, né. Qualquer dúvida em relação à nossa aula, vocês podem encaminhar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É possível rever esta aula e as outras aulas do curso acessando www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. E eu também convidaria vocês a assistir a nossa última aula, quinta e última aula do curso Parcerias do Estado com o Terceiro Setor. A todos, muito obrigado.